Hoje, nosso debate é um tanto teológico, nós vamos falar sobre o paraíso. Onde será o paraíso? Né? As linhas escatológicas são muitas, né? Os temas escatológicos divergem, né? A começar sobre pré- e pós-tribulacionismo, meso- ou mid-tribulacionismo, e só por aí já tem perspectivas diferentes sobre esse assunto. Você tem também o pessoal que é dispensacionalista, o pessoal que acredita nas 7 dispensações, outros que não são dispensacionalistas, quem é pré-milenista, quem é pós-milenista, quem é amilenista, quem nem acredita que vai ter um milênio, ou quem já acredita que o milênio já está acontecendo. Quer dizer, são várias as possibilidades, né, de interpretação, de entendimento da escatologia bíblica. E hoje eu estou recebendo aqui 2 amigos. O pastor Márcio Rogério, ele é bacharel em teologia pela Escola Pedro Fidelis, ele é pastor da Assembleia de Deus Casa de Cura, em Santo André, autor de alguns livros, como Os Passos de um Verdadeiro Discípulo, e também o livro Somos como a Oliveira. Pastor Márcio, seja bem-vindo mais uma vez aqui à nossa mesa de debates. Muito bom dia, pastor César, pastor Levi, a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Eu tenho certeza que esse tema, como todos os temas, serão relevantes para o seu crescimento espiritual. Bom, estou recebendo aqui também o pastor Levi Libarino, ele é formado em teologia, também em educação cristã, é pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus, há muitos anos servindo ali na Assembleia de Deus, há alguns anos como presidente da Assembleia de Deus Ministério do Ferreira, é autor do livro Janelas Abertas em Tempos de Crise. Bem-vindo mais uma vez aqui, meu amigo pastor Levi. Eu quero saudar todos os nossos ouvintes, com a paz do Senhor. César, sempre um prazer estar aqui. Amém. E esperamos que possamos contribuir um pouco para as pessoas que estão nos ouvindo desenvolver um pensamento. O terreno da escatologia é um terreno complicado de caminhar, né? Já que a gente está falando de coisas que não aconteceram ainda. Diferente, veja, se tem debates sobre as coisas que já aconteceram na Bíblia, né? É uma o coisa, pessoal né? imagina sobre o que não chegou ainda a acontecer, as possibilidades são muitas. Então, eu vou começar com o pastor Márcio. Pastor Márcio, onde vai ser o paraíso? Como é que o senhor defende a ideia de paraíso? Pastor César, a Bíblia vai falar da palavra paraíso em vários momentos. Por exemplo, no capítulo de número 2, nós já vamos começando aí falando alguns textos, tá bom? Capítulo de número 2 do livro do Gênesis, versículo 8, diz assim, ó: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Lembrando que não é jardim do Éden, é jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs o homem ali que tinha formado. Aqui nós encontramos também essa expressão de jardim do Éden. Éden, a palavra Éden é planície, ok? No acadiano, e aí tem as traduções, as transliterações, não é? E esse jardim, podemos falar de um deleite. Então, encontramos aqui a primeira expressão de jardim. E esse jardim foi Deus que fez, Deus que criou, na finalidade de colocar o homem num deleite. Então, em primeiro lugar, o que é o jardim? Jardim é um lugar, à luz da Bíblia, de deleite, de prazer. Nós encontramos também a passagem de Lucas, capítulo de número 16, quando fala de Rico e do Lázaro, do seio de Abraão, né? E nós encontramos essa expressão, que também alguns acreditam que essa expressão, seio de Abraão, também vinha a ser o paraíso. E também encontramos 2 Coríntios, capítulo de número 12, quando Paulo diz que subiu até o terceiro céu, e alguns acreditam que o paraíso também vai ser nesse lugar onde Paulo falou terceiro céu. Mas sua pergunta mesmo foi... Aonde vai ser o paraíso? Porque o senhor citou Gênesis, onde fala que na Terra. Na Terra. Depois o senhor citou Lucas, onde vai ser uma coisa mais espiritual. E agora o senhor está citando Coríntios, onde é no céu. Então, aonde é o paraíso? Então? Eu acredito que o paraíso vai ser em 2 lugares, no céu e na terra. Pastor Levi, vamos começar com a mesma pergunta. Aonde vai ser o paraíso? Qual a sua interpretação bíblica? Bom, é o seguinte, a gente quando fala sempre dessa questão do paraíso aí, especificamente nessas
palavras do apóstolo Paulo que fala que ele foi até o paraíso, que é o terceiro céu, né? E lá ele teve visões, teve revelações da parte de Deus, coisas que inclusive ele nem chegou a mencionar. A gente sempre pensa num espaço físico, tem um espaço físico onde alguém está, né? Cartesiano. Né? Exatamente, há também pensamentos que bem antigos, né? Que falam que o primeiro céu é essa atmosfera que nós vivemos, né? O segundo céu seria, após a atmosfera, que seria o espaço sideral, vamos assim dizer. E o terceiro céu, que seria esse lugar onde está o trono de Deus e tal. Mas eu queria levar os nossos ouvintes hoje a pensar que, na verdade, esse paraíso pode ser temporal e não físico. Ou seja, aonde Paulo foi levado e teve visões e revelações, foi para um tempo no futuro. Ele esteve nesse tempo futuro e lá ele viu coisas que vão acontecer no futuro, ou que já aconteceram, né, da época do Paulo para hoje, ou que ainda estão para acontecer. Então, Esta é uma reflexão interessante. O nosso aqui tá... Vamos entender. Você concorda, Márcio? Eu não concordo muito nesse sentido, porque Paulo, quando foi arrebatado, ele já viu coisas que estavam lá. Ele mesmo diz que o que o olho não viu, o que o ouvido não viu, e jamais subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Lucas capítulo 23, versículo 43, temos aquele grande texto do ladrão, quando Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso, né? Então, o paraíso já está estabelecido. É claro que o paraíso não é... Eu costumo dizer que o paraíso não é um lugar, mas é um estado. Não é um lugar, mas é um estado em Cristo, ok? Não é um lugar, mas é um estado. Então, o paraíso já está estabelecido. Não é que Paulo viu coisas futurísticas, não. Então não existe um lugar para onde o salvo vai. É um estado onde ele... Como é isso? Quando eu digo estado, eu digo que é um lugar, mas não no sentido geográfico da coisa, ok? No sentido espiritual da coisa. Por exemplo, nós estamos aqui no estúdio da Musical. Nós estamos aqui nesse espaço, ok? Mas a Musical não é só esse espaço. Ela tem todo um prédio aqui, tem todas as repartições. Então, para mim, o paraíso é esse lugar. É onde nós vamos estar no céu, ok? Num estado com Cristo. Vamos dizer, numa repartição, vou colocar uma antessala do céu, mas é o céu. Então, mas o problema é o seguinte, por exemplo, quando ele fala do ladrão lá, que Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Mas aonde Cristo foi naquele hoje? Ele foi ao Sheol. E depois nós temos, baseado em Paulo falando aos Efésios, ele diz que ele pegou aqueles que estavam cativos no Sheol e levou para um outro lugar. Que depois a gente vai dizer que esse outro lugar é o paraíso. Então, mas se isso foi no mesmo dia, então ele também foi ao paraíso. Mas Cristo não fez isso no mesmo dia. Como você sabe? Porque ele só ressuscitou no domingo pela manhã. Mas esse texto no grego, quando nós pegamos hoje mesmo estarás comigo no paraíso, na tradução, se na Bíblia estivesse escrito assim, olha, hoje estarás, vírgula, comigo no paraíso, é uma coisa. Mas se estivesse hoje, vírgula, estarás comigo, foi isso que eu disse? Hoje... Em verdade... peraí. Em verdade... em verdade vos digo, hoje estarás comigo no paraíso. Isso. E o texto original em verdade vos digo, hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. É uma promessa futura. Jesus não desceu naquele dia no Sheol. Essa é uma corrente... É uma corrente... Adventista. Aqui nós estamos dando... todas as possibilidades de pensamentos, ok? Mas por exemplo, quando João é arrebatado, diz que ele vai ao céu. E o que João, na verdade, vai? Ele vai para o futuro. Ele tem uma amplitude, ele tem uma abertura de visão das coisas que vão acontecer. Ou seja, ele é transportado de um tempo presente para um tempo futuro. Então, a minha
A minha tese está baseada nisso, ou seja, de que esse terceiro céu é o futuro. Nós estamos aqui num segundo céu, que seria o presente hoje, e podemos ser levados pelo Espírito, de alguma forma, a esse terceiro céu. Mas esse que é o futuro já não está preparado? Sim. Então, mas isso É onde ele vai ver. O que Por isso o que senhor chama Paulo de diz que primeiro quando ele foi no céu- terceiro céu, ele teve revelações, ele teve visões de coisas que ele não podia dizer. Ou seja, ele foi levado a um tempo futuro onde ele viu coisas que ele acabou não nos dizendo. Disse algumas, mas não todas. Então, vamos lá. Então, vamos por parte. Eu também quero a opinião do ouvinte. O WhatsApp é 984849988. Já percebemos que aqui o pau vai quebrar, porque 984849988. E também daqui a pouco ver se eu atendo alguém ao vivo também pelo 4210-3060. Pastor Levi, vamos lá. O senhor não entende que Jesus levou o ladrão no paraíso naquele dia? Não, eles estavam no Sheol, né? Cristo, a Bíblia diz que Cristo foi lá, anunciou. Pedro até usa uma expressão no grego muito forte que diz que ele foi evangelizar aqueles que estavam cativos. E Paulo em Efésios diz o quê? Que ele levou o cativo ao cativeiro. Então eles não ficaram naquele mesmo local e foram para um outro local. Paulo usa a expressão de Efésios, capítulo 4, versículo 8 e 9, que diz que é vamos dizer, uma profecia do Salmo 68, verso 18, né? Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, deste dons aos homens e até aos rebeldes. Quando nós pegamos que ele desceu as partes, Paulo vai dizer que desceu as partes mais baixas da terra, nós temos ali algumas linhas de interpretação que essas partes mais baixas da terra é o Sheol, que é o Hades. Não necessariamente, mas eu não estou me referindo a esse texto. Eu estou me referindo ao texto de Pedro. O apóstolo Pedro diz que ele Pedro, vai capítulo evangeliza 3. os espíritos que estavam presos. 3, 8, 19 lá. Isso. E a expressão no grego lá, que Paulo usa, se eu não me engano, é querudzo, é evangelizar mesmo, né? Quer dizer, ele foi lá Na verdade, é levar anunciar, a verdade. né? É anunciar. É anunciar. Mas vamos lá. A questão é, se Jesus fez tudo isso no mesmo dia ou não, pastor, porque tem uma diferença, né? Se Jesus não fez no mesmo dia, então os adventistas estão certos? Não, Cristo morreu que dia? Numa sexta-feira. E ressuscitou quando? Num domingo. Então, mas ele fez isso em corpo físico, quando ele pregou aos espíritos em prisão, ou em espírito? Não, o corpo físico não. O corpo físico dele estava no túmulo. Então ele não precisava ter ressuscitado para fazer. Exatamente. Se ele não precisava ter ressuscitado, podia ser no mesmo dia. Porque até quando... Entende o que eu estou falando? Quando Maria foi encontrá-lo no jardim, ele disse, não me toque porque eu ainda não subi para o meu pai. Então naquele momento ali... Então, mas vamos lá. Se Jesus pregou aos espíritos em prisão, levando em conta, eu não vou nem entrar no assunto quem são os espíritos em prisão, mas se Jesus pregou aos espíritos em prisão, em espírito, poderia ter sido na sexta, mesmo, porque ele estava morto. Sim. Aliás, o texto começa assim, ó. Sim, mas se ele diz, quando ele ressuscita, ele diz que ele não foi ao Pai, então ele não levou ninguém na sexta-feira. Ele só vai levar depois da ressurreição. É que o senhor está na ideia de que ele desceu as partes porque mais baixas. Porque quando ele ressuscita, ele acabou de citar o texto. Eu não fui ao meu Pai ainda. A pergunta é, o paraíso está na presença do Pai ou não? O paraíso é uma antessala da presença do Pai ou ele já está na presença do Pai? Porque isso faz diferença. Porque se o paraíso é estar com Deus o tempo todo, tem a linha da teologia pentecostal mais clássica, ela diz não. É uma antessala, né? O encontro com Cristo, os vivos e os mortos terão esse encontro juntos. Logo, os mortos que estão no paraíso não estão ainda na presença de Deus, exatamente. Estão num lugar de dormindo, né? Não dormindo, mas estão num lugar esperando, aguardando a volta de Cristo, porque lá a Bíblia diz que nós não precederemos os que dormem. O encontro com Cristo será junto. Essa expressão dormir para Paulo usa... É uma metáfora para a morte. Para a morte para os fiéis, né? Para os fiéis, exatamente. Pros salvos, né? Agora, eles já estão na presença de Deus, os mortos? Essa é uma pergunta que eu queria a resposta de vocês. Se os mortos... salvos já estão diante do trono de Deus ou não? Sim, estão. Sua opinião? Olha, quando a gente vai lá para o Apocalipse, a gente vê as almas que estão debaixo do trono, né? Sim. Clamando por justiça e que elas vão ser atendidas quando, se não me engano, acho que a última taça é derramada, que é onde estão essas orações de clamor
que serão derramados no dia da ira do Cordeiro. E até acho que em Mateus capítulo 8, verso 11, se eu estiver enganado, mas acho que é o texto, quando diz que naquele grande dia nós vamos sentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino de Deus. Na cultura judaica, sentar à mesa é estar juntos. Ok, mas isso vai acontecer antes ou depois do arrebatamento? Depois. Depois do arrebatamento. Bom, vamos lá. Os ouvintes estão se manifestando aqui. O Cláudio, bom dia. Acho que haverá novos céus e nova terra. Vamos entrar nesse assunto. O Wellington, paraíso será nova terra. Apocalipse 21. O Emerson, o paraíso é no segundo céu. O Anderson, em minha concepção, a expressão novos céus e nova terra não se refere a um novo lugar, mas sim a uma nova condição de estado moral no que diz respeito ao ser humano, assim como uma nova condição de estado ambiental no que diz respeito ao planeta. O Abel, a paz, bom dia. Ainda tenho dúvida. Jesus disse para o ladrão, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Para onde foram? Por que Jesus ao terceiro céu ressuscitou? Talvez está errado aqui. O Marcos, eu acho que é o terceiro céu, o paraíso. A Vilma, o paraíso é o lugar que Jesus preparou para nós, creio que seja nos céus. Israel, muitas dúvidas sobre, mas acredito que ser no céu o paraíso, pela mensagem da cruz, aonde o ladrão se rende a Cristo. Gilvane, bom dia, pastor César, paz do Senhor, na minha opinião, o paraíso futuro será na glória com o Pai, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e toda a comitiva angelical. Eu vou parar aqui, eu tenho que fazer aqui um primeiro intervalo, mas eu também quero a opinião do ouvinte. Manda aí para cá, 984849988, manda o seu áudio. O assunto é complexo, né? E vamos tentar chegar em um denominador comum até o final do debate. Vira aí, a gente volta já, fica com a gente. E aí, onde vai ser o paraíso? Vamos lá, aqui tem mais opiniões. O Edmilson, paz do Senhor, o paraíso será no novo céu e nova terra, juntamente com a nova Jerusalém que desce do céu. Cheio de texto aqui, Filipenses 3:20, Hebreus 11, Apocalipse 21, Romanos 8 e tal. O Eulis, bom dia, bênção, sempre ligados aqui todos os dias. Na minha opinião, não existe um lugar específico. Fala do seio de Abraão, porém é um lugar desconhecido. O Joabe, bom dia, paz do Senhor Jesus, pastor César e demais pastores. Acredito que ser aqui na terra, mas a terra restaurada. Veja, Deus no princípio fez um jardim na terra para o homem sem pecado. O outro texto diz, os céus é do Senhor. Apocalipse diz, a nova Jerusalém desce do céu. E Deus, sendo onipresente, pode reinar em qualquer lugar, nós estando em cima ou embaixo. Clara, não sabemos se estamos salvos, como saber onde vai ser o paraíso? Se nós nem sabemos se somos salvos, como vai ser? O Joseval, creio ser no terceiro céu. Vamos de áudio do WhatsApp, vamos ver o que o pessoal está falando aí. O Rafael aí no comando do programa, manda aí, Rafa. Bom dia, meus amados, a paz do Senhor Jesus, aqui é a missionária Terezinha. Bom, meus amados, eu creio assim, que haverá sim um lugar onde não haverá enfermidades, não haverá dores, nem tristeza, não haverá lágrimas, sabe? Não haverá contas a pagar, e onde só haverá paz e alegrias, mas também eu creio que paraíso é aqui, é onde nós o criamos, onde nós o construímos, com a sabedoria e com a presença do nosso Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Mas pode soltar mais um. Bom dia, paz. Eu acredito que o paraíso será na terra, porque em Apocalipse, na visão, né, no capítulo 21, está dizendo lá, vi novo céu e nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra já se passou, e aquele que está no trono, né, Jesus, ele fará novo todas as coisas. Então, eu acredito que o paraíso será na terra, sim. Ok. Pastor Levi, qual que foi o seu conceito? Qual que é o seu conceito? Então, sobre eu estou vendo aí as falas dos ouvintes e eu volto aqui. Até essa última irmã do áudio, ela falou de novo céu e nova terra. Só que a expressão lá está no plural. São novos céus e nova terra. Então, quando nós vamos para Pedro diz assim, o céu e a terra de agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo. E depois ele fala mais para frente, novos céus e uma nova terra nos quais habita a justiça. E é interessante que ele coloca o habita aí no presente, né, como se já existisse esse novo céus e nova terra. Então, a minha colocação é no sentido de que esse novo céu e nova terra é uma era futura.
Então vamos colocar em termos mais práticos. Uma era futura, mas aqui na Terra. É isso. Bom, só muda isso- o tempo, não o lugar. Eu estou tratando de tempo e não de espaço. Essa é a diferença. Porque vocês estão falando de paraíso como espaço, eu estou falando de paraíso como tempo. Então, quando fala desse paraíso, desses novos... É um tempo no futuro que a coisa vai se instalar. Agora, você quer debater onde vai ser? Se vai ser todo mundo aqui, como a irmã disse, que vai ficar todo mundo aqui nesse planeta, né? Ou se não, aí nós vamos trazer um outro debate um outro dia e eu vou trazer minha tese. Que é a casa do pai, onde tem muitas moradas. Eu tenho a minha tese. Aí você está falando sobre planetas e tudo mais? Sim. Então vai, vamos lá, pastor Marcos. Então, no início falamos que esse tema, o pastor César disse que é extremamente escatológico, não é? Vai haver paraíso aqui na Terra? Sim. Em que tempo? Em que momento? Em que período? Nós estamos falando aqui do paraíso no sentido de terceiro céu, ok? Então vamos pegar agora Apocalipse em toda a parte escatológica. 7 selos, 7 trombetas, 7 salvas. E aí, lá no capítulo 20, a Bíblia diz que Satanás vai ser preso durante 1000 anos. E esse período de 1000 anos é o período milenar. Em Isaías 65, versículo 25, diz que o lobo andará com a criança, o leão. É um período milenar. E esse período, na Terra, vai acontecer o paraíso. Por isso que eu disse, vai ter um paraíso na Terra, mas o que estamos tratando aqui é do paraíso celestial, Sim, no terceiro mas céu. esse negócio de paraíso na Terra é muito complicado, porque todos os fiéis, todos aqueles que vão habitar esse paraíso, desde Adão até Cristo, vai caber na Terra? E por que Deus faria tantos planetas, tantos outros planetas? Para quê? Para eles ficarem... E por que Jesus fala assim, na casa do meu pai há muitas moradas, você só tem a Terra? Aí isso está falando O que de é morada o aqui na Terra. oikonomos? O que é o oikonomos que ele diz lá na casa do meu pai? Então isso eu acho que é um tema para um outro debate. Para um outro mas é debate. interessante. Mas aí então, não, mais ou menos para outro debate. Porque o senhor está divulgando, por exemplo, que o paraíso, inclusive, é a habitação Na Terra, de né? todo o sistema criado. Seria isso. Aí você chama, por exemplo, de paraíso. Por exemplo, chega uma hora que os salvos vão habitar planetas, por exemplo. Eu acredito sim que é um tempo para o qual nós vamos, uma dimensão para a qual nós vamos, onde as coisas já estão cumpridas. Quer dizer, tudo está determinado e cumprido. É muito difícil a gente tratar a respeito de... Baixa um pouquinho o meu retorno, Rafa, por favor. É muito difícil. Obrigado. É muito difícil a gente entrar nessa questão de... o que não aconteceu ainda e tal. Até porque, quando Jesus voltar, nós estamos falando, inclusive, do fim do tempo. Né? O tempo acaba, porque esse é o conceito de eternidade. As pessoas, elas têm problema, os adventistas, por exemplo, eles vão dizer assim, eu não acredito no inferno eterno, porque não é justo a pessoa ficar 60 anos, ela viveu, 80 anos, e pecou e não creu em Cristo, aí ela vai ficar eternamente no inferno, né? Mas é porque as pessoas esquecem que quando Jesus volta, é o fim do tempo. Então tudo vira eterno. Exatamente. Não é que ele vai ficar lá, mas tudo se torna eterno. E até a Bíblia diz que um dia para Deus são como 1000 anos. Então, descrever essa questão de eternidade, de tempo de eternidade, é muito complexo, né? Agora a pergunta é, a pessoa que morre agora, salva em Cristo, ela morre agora, ela vai para onde? E na volta de Cristo acontece o que para essa pessoa? Eu queria ouvir o senhor e depois o pastor Levi. Vamos pegar a passagem novamente do rico e do Lázaro. A Bíblia diz que Lázaro morre e vai para o seio de Abraão. Você não vai encontrar em outro texto bíblico a palavra seio de Abraão. Essa palavra é uma expressão, né, que no hebraico os judeus entendem como paraíso. Ok? Por que Jesus colocou seio de Abraão? Se você pegar Gálatas capítulo 3, versículos 7 e 9, vai dizer assim: sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Verso 9, de sorte que os que são da fé são todos benditos do crente Abraão. Então, quando a pessoa morre, ela vai para esse lugar chamado seio de Abraão, que é o paraíso. Ok? Então, morreu agora, em Cristo, essa pessoa literalmente tem o seu passaporte carimbado para o paraíso. E onde é que fica isso? O terceiro céu.
Tá, ok. Pastor Levi, a mesma pergunta. O irmão, sei lá quem lá, faleceu hoje, servo de Deus e tal, tudo mais, ou serva de Deus, morreu. Vai para onde essa pessoa? Agora, a alma dessa pessoa fica onde? Como é que funciona? Tá. Antes de falar, só a questão sobre o seio de Abraão, porque este é uma condição que ela muda, né? Esse seio de Abraão ele vai desaparecer depois da morte de Cristo, né? Isso era um estado onde as pessoas ficavam. E aí vira paraíso, você fala. E aí Cristo vai levá-los a uma nova dimensão que eles não conhecem ainda. Você está falando de Efésios. Você está falando baseado em que esse seio de Abraão, na cultura judaica, ele é tido como paraíso. Não é que ele muda. Jesus usou essa expressão, ok? Seio de Abraão, porque na mentalidade do judaico... Era a teologia deles do momento. Isso, exatamente. Que era o Sheol, que é o lugar dos mortos. Mas Cristo vai inaugurar porque com a ressurreição de Cristo, ele vence a morte e ele vai pegar essas pessoas que estavam aguardando até Cristo e vai levá-las a essa nova dimensão de vida agora, que ele chama de paraíso. É uma nova dimensão de vida, que ultrapassa a dimensão que nós vivemos hoje. Então, ir para o paraíso é ir para essa nova dimensão de vida, onde muitas coisas são reveladas. Tá, então o irmão José lá, que morreu agora, hoje, que salva em Cristo e tal, hipoteticamente, né? Ele tá onde agora? Ele tá nessa nova dimensão junto com o ladrão. Sim, lá, com o pessoal. Talvez seja isso que Paulo se refere quando fala do Upuraniós lá em Efésios, né? Que é as regiões celestiais. Mas é interessante estudarmos que o ladrão, nós não vemos um texto bíblico, e aqui eu estou falando hipoteticamente, o ladrão não morreu no mesmo dia. O ladrão não morreu no mesmo dia. Se naquele tempo a crucificação, a pessoa demorava de 3 a 4 dias para morrer. Então, o ladrão não morreu no mesmo dia. Mas o texto não diz que depois quebraram as pernas dos ladrões para que eles morressem? Sim, mas ele não diz na sexta-feira? Sim, mas não diz que eles morreram, que ele morreu no mesmo dia. Ali era um estado de quebrar as pernas para que a morte dele fosse mais rápida. Porque ele está advogando a vírgulazinha do hoje lá ainda. Eu te digo hoje. Não é que você vai estar hoje, eu estou te falando hoje, mas você não vai estar hoje. Mas assim, eu estou puxando assim, vertentes para a gente debater sobre isso, mas... Então o senhor não crê que o ladrão morreu no mesmo dia? E nem que Jesus levou o rapaz no mesmo dia? Não acredito que ele morreu ele não morreu no mesmo dia. Não acredito que ele morreu no mesmo dia. Não vou dizer para você que morreu no mesmo dia, que morreu no outro dia. Mas Jesus morreu no mesmo dia. Jesus morreu no mesmo dia. E por que ele não morreria? O ladrão. Mas não tem nenhum texto, nenhuma... Se você tirar a vírgula, o hoje de Jesus diz que ele morreu no mesmo dia. Isso tirar do texto original. Mas o texto original não tem vírgula. Então, não tem vírgula. Essa vírgula é meio que você está colocando uma né? vírgula. Você põe a vírgula onde quer, porque não tem vírgula. Mas tem uma Bíblia, acho que é a ecumênica, que ela dá uma tradução da questão da vírgula do original. Não sei se o senhor conhece essa tradução. Não, eu conheço, mas é que essas negócios de onde vai a vírgula são posições mais teológicas do que gramaticais, porque o grego da Bíblia é o grego koiné, e o grego koiné que não tem vírgula. Ele não tem vírgula, né? Então, eu acho que não dá para fazer uma doutrina em cima da vírgula, já que não tem a vírgula, né? Eu acho assim, Jesus morreu na sexta-feira, isso é uma base central da fé. Né? Não vejo muita razão pela qual o ladrão demorasse uma semana para 3 dias, 2, não sei quanto tempo depois. Talvez também fica tema aí para um outro debate. Eu vou fazer o próximo intervalo e a gente volta com o último bloco do debate. Onde vai ser o paraíso? Manda a sua opinião para cá, fica com a gente. Tema, caramba, eu achava que negócio eu pensei que ia ser mais light, viu? Solta mais um áudio aí, vamos lá, solta mais um áudio. Pastor César, aqui é presbítero Jefferson falando, estou ouvindo aqui o programa atentamente, muito satisfeito com os comentários que os pastores têm exposto, mas eu fiquei numa dúvida quando o pastor menciona que nós vamos estar em um estado e não em um espaço, mesmo sendo uma antessala do céu, não deixa de ser um espaço. Bem como essa sala que está sendo realizado o programa não é o corpo completo do prédio, mas não deixa de ser um corpo. Em menor escala, mas um espaço. Então essa é a minha questão. Pastor Levi, explica aí como é que é. Olha, é que ele está pensando ainda na nossa realidade.
O que nós estamos falando é que quando a pessoa morre, né? Por exemplo, eu estava observando aqui que quando Jesus fala sobre a ressurreição, né? É citado lá o caso de Abraão, os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Só que ele diz que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Então ele está falando de um estágio que está além da nossa realidade. Então quando a gente fala de antessala, de espaço... É uma coisa para a gente entender. É uma coisa para o nosso mundo. No nosso mundo tem o espaço e o tempo. Mas você mesmo diz que no de Deus não tem espaço nem tempo. Então, é essa realidade para a qual nós vamos adentrar. Ou seja, o salvo ele vai ter acesso irrestrito ao que a gente chama hoje de espaço, seria isso? Aí a gente vai entender que... Já precisa você imaginar, você cair numa realidade não tem espaço e tempo. É difícil para a gente imaginar isso. Mas é exatamente para essa dimensão que nós vamos ser mergulhados após a morte. Bom, pastor Márcio, qual que é a sua opinião a respeito do estado do salvo depois, né? Depois da morte e tal, ele vai ter acesso, por exemplo, ao céu e à terra, se ele quiser? Nesse tempo, eu acredito o seguinte, vai haver essa conexão entre céu e terra no período do milênio, no período milenar. Vai haver... Que vai descer a Nova Jerusalém. Isso, quando a Nova Jerusalém descer, nós vamos ter acesso tanto no céu quanto na terra. Mas nós estamos falando de um tempo em que vai voltar a ter corpo de novo, né? Mas aí... Só que quando a gente morre, não tem mais corpo. Mas aí é um outro tipo de corpo. Coisa que porque isso aí é depois da ressurreição, né? Mas e antes da ressurreição, quando não tem corpo? Aí não tem corpo, é espírito. Agora, deixa eu ler um texto aqui, em Mateus capítulo 27, versículo 52 em diante. Quando Jesus morre... Vixe, esse texto aí... Vai. A Bíblia diz que... e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados, e saíram dos sepulcros depois da ressurreição dele, e entraram na cidade santa e apareceram a muitos. No dia que Cristo morreu, os sepulcros foram abertos e santos... Não foi no dia que ele morreu, no dia que ele ressuscitou. Perdão, no dia da sua ressurreição. Na verdade é no dia que ele morreu mesmo. Isso, no dia que ele morreu. Só que eles só saíram no dia da ressurreição. Exatamente. Por quê? Porque ele levou cativo. Agora, para onde eles foram? Esse é o que ele retirou de lá. Então, mas para onde eles foram? Alguns foram vistos. Mas para onde eles foram? Eles foram para essa nova realidade que não tem tempo e espaço. Que é o paraíso. Mas não tem tempo e espaço. Espírito não trabalha. Você está defendendo que o paraíso não é só um lugar. Matéria, quando nós estamos em matéria, aí nós temos a relação de tempo e espaço. Porque estamos presos ao corpo, à matéria. Quando nós nos libertamos do corpo, não tem mais tempo e espaço. Nós vamos entrar numa realidade que Deus vive nessa realidade que é só espiritual. É espiritual. Sim, mas aí eu não posso chamar essa realidade, essa sua tese de paraíso? Então, sim, exatamente. Tudo bem, ele tá chamando, ok, até aqui. Só que é o seguinte, esse conceito espiritual de paraíso que o senhor tá defendendo, beleza. Mas e aí quando a gente ressuscitar? Faz o quê? Aí não tem mais paraíso. Aí é novo céu, nova terra. Aí é o outro debate que você vai trazer a gente. Mas aí eu acredito que são as mesmas coisas. Eu não vou dar dica hoje. Eu acredito. Mas, por exemplo, o que ele tá falando é o seguinte, a pessoa morreu agora. Então, o corpo dela fica na sepultura. Ok. Mas ela continua existindo espiritualmente. Porque Deus é Deus divino, esse espírito está no paraíso. Okay. Esse paraíso não tem parede, não tem... É uma outra dimensão. Ok. Espiritual. Exatamente. Só que uma hora essa pessoa vai ressuscitar. E aí pra onde ela vai? Aí acabou o paraíso. Acabou o paraíso? Acabou porque aí ela volta a ter corpo. Aí ela volta a ter matéria. Entendeu? Aí é diferente. Aí, voltando a ter corpo, você precisa de tempo e espaço. Mas que corpo? Incorruptível, glorificado? Sim, o corpo glorificado. Mas ela, quando já vai para esse... Mas é corpo. Mas é matéria. Eu acho porque aí vai ter que ter o juízo final para quem é perdido, vai ter que ter o BEMA, o Tribunal de Cristo. Caramba, já terminou o horário aqui. Vamos mandar um abraço para a Lídia, que está acompanhando a gente aqui, falou do pastor Levi. E um pedido de perdão aqui para o Jonatas, para Marta, para o Antônio, para a Ivete, para a Sueli, para o Edmilson, uma galera que mandou áudio, porque infelizmente não deu tempo. E eu não vou dar para soltar a vinheta só das considerações finais, vai ter uns segundos, solta aí, vai. Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante. Meu Deus, eu tenho menos de um minuto para cada um. Vai, pastor Márcio. Gente, Deus abençoe a todos. Esse debate aqui vai muito longe. E se você quiser nos acompanhar nas redes sociais, é @PR Márcio Rogério 3. Você pode nos seguir lá.
nas nossas redes sociais. Deus abençoe a todos. PR Márcio Rogério 3 nas redes sociais. PR Márcio Rogério 3. Legal. E a igreja fica onde? AD Casa da Cura, em Santo André, Rua Adelino Cesário de Souza, número 53. Cultos de terça, quinta e domingo. Maravilha. Pastor Levi, sua opinião final. Eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez. O tema foi bastante debatido. Eu nem imaginava. Agora que tá ficando bom. Agora que tá ficando bom. Eu não imaginava que ia ficar tão bom. Tava preocupado que eu achava que não ia ser tão bom. Mas esperamos ter contribuído para os nossos ouvintes. E querendo nos seguir, @Levi Libarino nas redes sociais, a igreja, Avenida Professor Francisco Morato, 5.311. E eu quero mandar um pedido de desculpas ao meu amigo Neucino. Porque ele quer vir comigo aqui. E por que ele não veio? Porque eu não peguei ele, Você não lembrei esqueceu, ele, né, esqueci. Então eu tenho que pedir Ele desculpa. tá lá te ouvindo? Ele tá lá ouvindo. Neucino, da próxima vez você tá aqui com a gente. @Levi Libarino. Hoje não teve enquete, né, pastor? Libarino. Eu nem coloquei, porque a pergunta aqui não dava enquete. Viu? Assim, ó, a pergunta que me mandaram é: onde vai ser o paraíso? Pronto. É outro tema. Nasceu aqui mais uns 4 ou 5 debates. Temas para próximos debates. Gente, obrigado. O curso Fundamental em Teologia está disponível. 990076844. Não espera acabar, não. Entra lá, 990076844. E os livros de hoje, que eu anunciei, né? Também, O Reino de Cabeça para Baixo e o Evangelho contra mim e Teologia do Cachorro e do Gato, cara, tá de graça esse preço, tá? Eu já vou anotar o número aqui, viu, pastor? 96901-1399, 011-96901-1399. A ideia é o seguinte... 39? Peraí. 96901-1399. A ideia é o seguinte, pelo preço de um livro, cara, mais o correio, você já recebe 3 na sua casa, são livros que super valem a pena, tá bom? Tô ficando por aqui. Maratona Teológica já está disponível, hein? Maratona Teológica, 2ª edição, é esse mês ainda. Entra lá no site da Rádio Musical, fmmusical.com.br/maratona e faça a sua inscrição. Tá até ganhando o livro, vai lá. Obrigado, Rafael. Obrigado, pastor Márcio, pastor Levi.